Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, tudo bem com você? Muito obrigada mais uma vez por você estar conosco. O programa Cada Dia é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja que desde 1859 procura dar sua contribuição, anunciando a mensagem da salvação unicamente em Jesus e também contribuindo com o bem comum por meio de escolas, hospitais e outras ações sociais. Agora uma pergunta: você é uma pessoa que ora? Que lugar ocupa a oração em sua vida? O que é a oração para você? Existe diferença entre oração e mera repetição? Essa prática da oração que acompanha o homem por séculos e que por séculos tem sido objeto de estudo, pesquisa e produção literária rica e intensa e extensa. A oração não é uma ação praticada por todas as pessoas, ainda que todas possam orar. Além disso, a oração não depende de um conhecimento avançado, mas pode ser aprendida e fazer com que aquele que ora desenvolva uma espiritualidade ampla e riquíssima em seus efeitos. Ninguém começa um relacionamento falando de coisas profundas. Ninguém começa um relacionamento falando de intimidade. É uma construção. Então, a Bíblia e a oração, elas se complementam. Mas nós não podemos pensar que eu não tenho um conhecimento grandioso da palavra de Deus, que eu não possa conversar com Deus. Tem gente que não ora porque simplesmente entende que orar não faz diferença. Outros pensam que a oração é uma prática que associa o homem a um passado desprovido de conhecimento científico. Nesse caso, a oração seria incabível ou completamente desnecessária nos dias atuais, tempos em que o homem tem sido levado a acreditar que ele, por sua própria capacidade racional, é autossuficiente para resolver seus problemas, sejam eles quais forem. Para tais pessoas, a oração não tem importância e é pura perda de tempo. Essa questão ela é muito recorrente e às vezes eu costumo ouvir as pessoas dizerem na igreja: olha, em relação àquela situação, eu já fiz de tudo e agora só resta uma coisa. E eu pergunto: que coisa? E ela diz: orar. Esse é um pensamento assim equivocado. A palavra de Deus ela é importante porque ela nos ensina em como lidar com estas circunstâncias. O sábio Salomão ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil levantar cedo, dormir tarde, porque é o Senhor quem nos dá o sustento. Então, em relação a esta questão, ficamos com a palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Outros veem a oração como modo eficaz de se manter uma relação de profunda amizade com o Criador do Universo. Relação que não transforma o Pai das Luzes, mas que transforma aquele que ora e faz dessa pessoa um participante de suas obras no mundo. Há quem chegue a pensar que a oração é uma forma de ajudar Deus a fazer o que ele está indeciso em fazer. Mas o que é oração, afinal? Para responder essa pergunta, precisamos nos instruir e deixar sermos instruídos pelo melhor guia de oração de todos os tempos, a Bíblia. São as Escrituras Sagradas que mais nos ajudam no aprendizado da oração. E é nela que temos o mais excelente exemplo de vida de oração, ou seja, aquele que foi vivido e ensinado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oração não é sinônimo de acomodação,
mas de reação e de resistência a tudo que queira nos impor qualquer tipo de degradação moral, espiritual, cultural, social, política ou econômica. Oração, ação para que haja mudanças. Queremos continuar com esse tema com o pastor Rodrigo Leitão depois do intervalo. Mas eu quero te lembrar que você pode se tornar um parceiro na divulgação do Evangelho de Cristo. Seja um parceiro em missão e para se tornar um parceiro em missão, você só precisa entrar no site www.ipb.org.br, clicar em IPB na TV e fazer o seu cadastro. Ou se preferir, ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para 0800 119 105. Ligando, você diz que quer se tornar um parceiro em missão e você receberá gratuitamente o seu primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia. Desde já, eu agradeço o seu apoio. E já já nós estaremos de volta, não saia daí. Olá, bom dia. E você, tem o costume de orar? Qual é o papel da oração na sua vida? Muitas vezes temos uma percepção errada sobre a oração. Acreditamos que ela é aquela ferramenta que nós temos para convencer Deus a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Por isso, escolhemos as melhores palavras, nos tornamos formais diante de Deus, buscamos uma postura rebuscada, pois assim vamos encurralar Deus e Ele não terá outra opção senão realizar os nossos desejos. Nesse caso, Deus parece mais o gênio da lâmpada da história de Aladim do que o poderoso Criador dos céus e da terra. Não, a nossa oração não muda a Deus, mas ela é o meio que Deus usa para mudar os nossos corações. No momento em que a oração passa a ser uma prática constante em nossas vidas, estreitamos o nosso relacionamento com Deus e passamos a ter sensibilidade para perceber o que Ele está fazendo em nós e, assim, caminharmos para o centro de Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A partir dessa intimidade com Deus, percebemos que muitos dos nossos pedidos não se encaixam com a vontade dele e nem sequer prosseguimos com eles, pois preferimos a sua boa vontade. Jesus, ao nos instruir sobre o momento de oração, diz que não devemos ser hipócritas e usar isso para mostrar a nossa religiosidade diante de outros. Muito pelo contrário, ele reforça que esse momento é especial entre nós e o nosso Pai, que vê e ouve em secreto. Ensinando aos seus discípulos, Jesus afirma: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao ensinar os discípulos a conversarem com o Pai, Jesus começa com uma expressão de intimidade. A palavra Abba, que comumente traduzimos como Pai Nosso, expressa carinho e intimidade. Seria como usar um diminutivo para demonstrar afetividade. Ele faz isso para percebermos que podemos ter uma relação de proximidade e amor com Deus. E é isso que Deus espera de nós. Deus não simplesmente nos criou e virou as costas, mas Ele nos ama intensamente. Porém, ao afirmar que esse Pai querido com quem devemos buscar intimidade está no céu, Ele nos apresenta o quão poderoso Ele é. O Criador é aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que podemos pedir ou imaginar. No momento em que não temos mais o que fazer, Ele pode fazer o impossível.
Jesus também nos ensina a conversar com o Pai, pedindo que seja feita não a nossa, mas a vontade dele. É verdade que nem sempre a gente entende, nem sempre a gente compreende, muitas vezes a gente nem gosta, mas ainda assim é o melhor caminho, pois essa vontade, a vontade de Deus, continua sendo boa, perfeita e agradável. Ao orarmos pelo pão de cada dia, oramos pelas nossas necessidades mais básicas, aquilo que de fato precisamos. E o que há de mais especial nisso é que Deus não tem compromisso em realizar todos os nossos desejos e vontades. Até porque, como nosso coração é enganoso, nossas próprias vontades podem se configurar mais tarde em coisas que foram ruins para nós mesmos. Mas tenha sempre o seu coração grato, pois ele tem sim um compromisso com as nossas necessidades e ele não nos desampara. Jesus mostra a importância da gratidão a Deus pelo seu sustento diário, aparentemente simples, porém constante. Ele também nos ensina que estávamos em dívida com Deus, o ofendemos por caminharmos na direção do que é mal, mas em Jesus fomos perdoados, pois ele mesmo pagou o preço dos nossos erros naquela cruz. Dessa maneira, também devemos perdoar aqueles que nos magoaram ou decepcionaram. Jesus pede também a libertação do mal. E o mal é uma realidade no nosso mundo. Pois um dia a humanidade optou por se desconectar do Deus Criador, viver segundo o seu próprio entendimento, e essa opção foi catastrófica, trouxe o caos e o sofrimento para as nossas histórias. Deus, porém, sendo integralmente amor, paz, bondade e justiça, sem Ele nós somos reféns dessa estrutura maléfica, onde violência, ganância, inveja, descontrole, vingança, ódio, injustiça e solidão imperam. Jesus termina a oração que está ensinando aos seus discípulos, pedindo a proteção de Deus contra tudo isso. Mas ele não para por aí. Ele também responde o porquê Deus pode nos proteger, pois ele é rei sobre todos. Ele tem poder sobre todas as coisas e ele é glorificado em tudo. Que essa certeza tranquilize o seu coração diante do mal, das provações, das tentações, da dor, do sofrimento e que você saiba que sempre pode contar com ele. Que a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos nos ensine também a estarmos mais próximos de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por estar conosco e dedicar um pouco do seu tempo a nós, viu? O Cada Dia é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se você está passando por problemas ou dificuldades, conte conosco nas nossas orações. Mande um e-mail para orepormim@ipb.org.br com seu pedido de oração e nós iremos orar em seu favor. E quero reforçar que o nosso programa tem chegado a milhares de lares no Brasil e muitas pessoas como você têm sido alcançadas pelo amor de Deus. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse o nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o seu primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do mês. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família e não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá! Cada Dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.